Meritíssimos e meritíssimas, bem-vindos a mais um vídeo do Toga Voadora. Eu sou o Léo Oliveira e esse aqui vai ser o primeiro de uma pequena série de vídeos que eu vou fazer sobre o universo de Watchmen. A nova série da HBO estreou agora, dia 20 de outubro, e nesses vídeos eu vou abordar um pouco do universo de Watchmen, começando a aprofundar em alguns personagens. Os primeiros que eu percebi que vão ter muita relevância para a trama são o Rorschach, o Ozymandias e o Dr. Manhattan. Se mais pra frente eu perceber mais algum personagem que o passado vai influenciar muito na temporada, eu trago aqui um vídeo sobre ele também. Mas vamos lá, o que é essa proposta da série da HBO? O Watchmen, produzido pelo David Lindelof, que é o produtor de Lost e de The Leftovers, que são duas produções grandes também que saíram na última década. Ele propôs uma releitura e ao mesmo tempo a continuação dos eventos que aconteceram em Watchmen, o quadrinho clássico escrito pelo Alan Moore e desenhado pelo David Gibbons. A proposta é justamente pensar como que seriam as consequências dos eventos que aconteceram na HQ, projetados na América de hoje em dia, olhando para os Estados Unidos no contexto atual político, social e econômico, e pensando como que a gente estaria reagindo ao que aconteceu lá atrás. E uma diferença inicial que vocês precisam saber é que não vai ter grande respaldo no filme de Watchmen dirigido pelo Zack Snyder, e sim nos quadrinhos. Então não adianta ver o filme e assistir a série, porque não vai casar muito bem a continuação dos eventos. Então recomendo que leiam a HQ, porque além de ser crucial para quem é fã de quadrinhos e de super-heróis no geral, é necessário para entender a série. Mas vamos lá, nesse vídeo aqui eu vou abordar o primeiro dos três personagens, que é o Rorschach. Esse personagem vai ser crucial porque aparentemente a ameaça que vai permear a primeira temporada é justamente o clã de seguidores dele, que é meio que uma releitura da Ku Klux Klan, que eles se autoproclamaram a 7ª Cavalaria, e na mente deles eles têm que purificar os Estados Unidos seguindo os mesmos preceitos que o Rorschach defendia lá nos anos 80. Então eles querem usar esse legado do Rorschach para purificar a América a partir de um novo apocalipse. Inicialmente, o Rorschach foi uma criação do Alan Moore e do David Gibbons para o quadrinho de Watchmen, para esse universo que eles estavam propondo criar. Originalmente, a proposta seria o quê? Pegar personagens da Charlton Comics, que foram adquiridos pela DC, tinham cerca de 2 décadas mais ou menos, que não estavam sendo tão utilizados, e realmente trazer para uma trama mais adulta, que era a releitura que o Alan Moore queria propor. Mas alguns desses personagens, como o próprio Questão, que seria a versão do Rorschach que o Alan Moore queria utilizar, eles estavam inseridos no universo circular da DC, então não faria sentido tirarem eles dali e colocarem numa linha do tempo alternativa. O público não ia, talvez, aceitar tão bem assim. Então os editores da Vertigo, na época, propuseram pro Alan que ele criasse realmente novos heróis, que poderiam sim guardar algum grau de semelhança, mas que teriam que ser um pouco mais originais. Então o primeiro que ele cria é justamente o Rorschach. A proposta seria que ele fosse a linha condutora da narrativa, ele seria o detetive nessa investigação que é o quadrinho de Watchmen, que, num resumo bem breve para quem nunca leu ou nunca teve contato antes, é uma narrativa que acompanha o Rorschach investigando o assassinato do comediante, que era um dos membros da equipe dos Minutemen, que era essa versão deturpada da Liga da Justiça que o Alan Moore propôs. Mas que o comediante, que atuou principalmente na época da Guerra do Vietnã, ele se deturpou totalmente e acabou virando um anti-herói e até um vilão. As pessoas começaram a reagir muito mal aos heróis, e por conta desses atos deturpados dos super-heróis, que na verdade não tem nada de super, eram só pessoas que tinham treinamento e que usavam alguns apetrechos, o único personagem de Watchmen que tem superpoder de fato é o Dr. Manhattan, que eu vou abordar posteriormente. O governo também reage aos heróis e ele baixa a Lei Kinney, que era uma lei que criminalizava atos de super-heróis, que falavam que nenhum mascarado poderia sair por aí combatendo o crime, porque eles estavam cruzando barreiras que eram inaceitáveis. E o único herói que continuou agindo realmente contra a lei foi o Rorschach, que continuou usando sua máscara e continuou espancando gente por aí, e ele era um dos remanescentes dessa leva dos Minutemen. Inclusive a máscara do Rorschach é a sua principal marca. Ela representa justamente o teste de Rorschach. Bom, o que é o teste de Rorschach? Por que tem tanta importância para esse personagem aqui? O teste foi desenvolvido por um psiquiatra suíço chamado Hermann Rorschach, que em 1921 ele começou a estudar as reações psicológicas que formas e luzes têm na psique humana. E o teste consistia no quê? Eram 10 cartões com figuras pretas no espaço em branco, cada um com formas diferentes, e que cada uma provocava uma reação imediata no paciente. E assim que o paciente tivesse contato com aquela forma, ele ia falar imediatamente o que ele sentia ou ao que aquilo remetia a ele, principalmente da infância. Se apresentou uma figura, a pessoa fala, eu lembro do meu pai, ou então isso aqui, eu lembro de um coelho. Então ele ia fazendo essas associações e ia estudando como que cada pessoa reagia a cada uma das imagens que ele apresentava. E tinha 3 etapas principais na abordagem desse teste, que era, primeiro, a percepção, o que a pessoa via da imagem, se ela via o todo ou só alguma parte, porque cada paciente reagia de uma forma, alguns viam só uma parte do borrão,
borrão, outros viam a imagem inteira. O segundo era a figura dominante, que era o quê? Qual parte daquele borrão todo era o que mais saltava aos olhos do paciente e por quê? E o terceiro era a associação que ele fazia, justamente com a figura animal, ou de pessoa, ou de algum objeto também, que ele via naquelas formas que não tinha exatamente uma forma geométrica do cara, eram realmente borrões de tinta que simbolizavam alguma coisa para a pessoa. A intenção do Rorschach era o quê? Usar essa máscara, que ela ficava na movimentação de sombras e formas, para justamente intimidar os seus oponentes. Era assim que ele tentava entrar na psique deles e causar um terror, justamente como o Batman faz usando o símbolo do morcego. O Rorschach, ele sempre foi um personagem que tinha um certo engajamento político. Os atos dele iam diametralmente contra o capitalismo, ele não acreditava nesse sistema que os Estados Unidos adotavam, mas ao mesmo tempo ele não levava a fé no comunismo que a União Soviética tentou implantar, porque ele acreditava que as organizações humanas não levam a lugar nenhum. Então ele era um anarquista declarado, ele se posicionava contra os governos assim que possível, e essa era a grande marca dele, ele queria pregar pela anarquia enquanto sistema político. Então justamente o que o Alan Moore quis propor foi isso, heróis que tinham alguma representação que fosse em algum espectro político localizadas. Ele queria trazer isso para os quadrinhos para provar que a nona arte tem espaço para discussões mais adultas. Uma curiosidade é que o próprio Alan Moore e o Dave Gibbons já deram declarações falando que, apesar de parecer que o Rorschach é o protagonista de O Watchmen, ele é mais um instrumento narrativo, porque a intenção não é tornar a gente próximo dele. Talvez o protagonista seria o próprio Ozymandias, que eu também vou falar no vídeo próprio, que a história dele é bem mais interessante que a do próprio Rorschach, e eles expõem muito claramente que o Rorschach não é um herói. Talvez nem anti-herói, porque ele cruza limites que heróis não fazem, nem anti-heróis, porque a gente fala, tudo bem, o Justiceiro é um herói super violento da Marvel, que mata, executa sem limite nenhum, mas o Rorschach tem uma coisa diferenciada, que é o quê? O trabalho da psicologia dele. Eles entram profundamente no passado do personagem, abordam os traumas que ele carrega, as decepções que ele traz também do mundo, e deixam muito claro que ele é um serial killer. Ele mata outros assassinos, mas ainda assim, ele é um personagem que não tem escrúpulo nenhum, ele não merece ser tratado como um herói, e justamente é a intenção deles deturpar essas figuras heróicas, esses ícones da justiça que a DC sempre teve, nesse universo alternativo, em que eles atuam ativamente na política, que eles mudam o rumo da história mundial, justamente por serem figuras que têm um papel social grande e que têm essa atuação como vigilantes. Começando contando um pouco da história do Rorschach quando era criança. O nome dele é Walter Kovacs, ele era filho de uma prostituta e o pai dele é desconhecido. A mãe dele se refere a ele apenas como Charlie, então era qualquer cara aleatório que ela dormiu algum dia e que ela acabou engravidando. E a mãe dele espancava ele quando era criança, então ele já começa a ter os traumas dele, porque ela tinha uma raiva tremenda de ter tido esse filho. Então o pequeno Walter já era uma criança problemática, ele sempre brigava na rua, quando ele frequentava a escola, ele sempre espancava outros alunos, começou a frequentar aulas de boxe na periferia onde ele morava, ele achava que ele ia canalizar a raiva dele fazendo alguma utilidade com aquela força que ele tinha, com aquele ódio. Teve um episódio posterior em que ele tenta agredir um colega de classe com uma marreta e a partir daí o conselho tutelar investiga o passado dele, tira ele de perto da mãe, porque ela era uma presença negativa na vida dele, e coloca ele no orfanato, o que, como a gente sabe, orfanatos não são instituições boas para crianças, faz com que ele se torne ainda mais violento, ele continua vivendo nesse antro aí de corrupção, ele começa a conhecer mais os lados das ruas, porque ele foge do orfanato várias vezes, e aí ele cresce realmente como essa pessoa perturbada. Mas ainda assim, a maturidade acaba chegando para ele, e ele começa realmente a se aprofundar no estudo do boxe, ele começa a fazer ginástica, que dá mais habilidades físicas para ele, e ele consegue contornar um pouco desse problema do ódio que ele carrega com ele desde sempre. Ele começa a trabalhar numa fábrica de tecidos, e um dia tem contato com um pano que o Dr. Manhattan desenvolveu, que nessa época, como era a corrida espacial, o governo americano usa o Manhattan como uma ferramenta científica, então ele começa a desenvolver tecnologias para eles. E uma dessas ferramentas é justamente um tecido que se adapta às reações térmicas do corpo humano e começa a realmente mudar de cor ou de formato de acordo com como o indivíduo está se sentindo. Até que um dia, uma colega de serviço dele é estuprada justamente pela roupa que ela estava usando. As pessoas até falavam que se ela não tivesse usando aquela roupa, ela não teria sido estuprada, e isso aí meio que dá um clique na cabeça dele que faz ele perceber que as pessoas são muito sujas nessa realidade que ele vive e que elas não merecem salvação. Então ele faz uma máscara usando esse tecido que o Manhattan desenvolveu e começa a atuar por aí como um detetive. Ele começa inicialmente só investigando e atacando os criminosos mesmo, mas ele deixa eles pra polícia prender. Isso no começo da sua carreira, antes dele virar esse personagem violento que a gente conhece. Até que em 1975, após alguns anos atuando como vigilante, uma família entra em contato com ele, desesperados, porque a filha deles de 6 anos, chamada Barry Roach, foi sequestrada e eles não conseguem mais confiar na polícia porque trataram o problema deles com total descaso, então eles recorreram a um vigilante, que no caso é o Rorschach. Ele promete que vai trazer a criança de volta viva e começa a investigar. E nessa época ele já estava começando a ser um pouco mais violento, porque ele percebia que assim ele era um pouco mais efetivo, porque ele inspirava mais medo nos criminosos. E aí ele chega numa casa um dia, depois de quebrar o braço de um criminoso que deu uma pista pra ele, e lá ele se depara com um cenário totalmente horrendo. Ele vê roupas íntimas infantis no cenário, ele começa a ver sinais de luta, aparentemente alguém tentou escapar, várias armas brancas com sangue ao redor do espaço ali, e ele olha pro canto e vê 2 cachorros roendo um osso aparentemente humano. E é nesse momento que ele percebe
percebe que a criança, além de ser abusada, foi morta e dada de comer pros cães. Bom, e aí, investigando a casa, ele descobre que era de um cara chamado Jared Bryce, alguém que tinha passagem na polícia justamente por abuso infantil e por assassinato, mas acabou saindo da prisão por bom comportamento. Ele mata os cães e fica esperando esse cara voltar pra casa, porque ele não tava ali no momento. E quando ele chega, ele se depara com um cenário todo quebrado, as luzes apagadas, ele é atacado pelo Rorschach, é amarrado, e nessa hora ele começa a gritar desesperado que queria ser preso, porque ele pensava que o Rorschach estava trabalhando pra polícia, mas nessa hora o Rorschach fala: eu não sou da polícia, eu tô aqui pra acabar com a sua vida. Ele tortura o cara, coloca fogo nele e sai do prédio. E nesse momento, o Walter Kovacs morre, e ali surge realmente o Rorschach, que vira a personalidade inteira dele, não tem mais um alter ego humano, é só essa máquina de matar criminosos. E é isso que ele se torna, é isso que ele representa a partir de então. O que havia restado de Walter Kovacs morreu naquela noite com aquela garotinha. De lá pra cá só existe Rorschach. Só que além de atuar como o Rorschach, ele, como o Walter, virou tipo um andarilho. Ele ficava aparecendo em algumas cenas do quadrinho ali com uma placa dizendo que o fim está próximo, porque tinha toda aquela paranoia lá do apocalipse nuclear, que era iminente na Guerra Fria, e ele ficava andando com essa placa realmente falando que o fim estava próximo, porque ele sabia que alguém estava atuando para isso acontecer mais rápido. Na época ele suspeitava de quem tinha matado o comediante, que depois você vai descobrir que é o Ozymandias, porque ele achava que ele queria causar o cataclismo nuclear, mas na verdade, como a gente sabe, o Ozymandias estava impedindo que o cataclismo acontecesse. Entrando nos eventos de Watchmen, do quadrinho mesmo, a gente começa a acompanhar o Rorschach, esse último herói mascarado atuante, porque os outros dois eram o Dr. Manhattan e o comediante, que eram contratados pelo governo dos Estados Unidos, inclusive foram cruciais para a vitória dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Ele começa a investigar eventos que estavam acontecendo com heróis aposentados. Um homem chamado Edward Blake foi assassinado no seu apartamento e, investigando, o Rorschach descobre que esse era o comediante. Então alguém acabou matando o comediante por algum motivo que ele não sabe, mas que está estritamente ligado com o governo dos Estados Unidos. E aí, mais pra frente, um outro herói antigo, que era o Ozymandias, Adrian Veidt, ele sofre uma tentativa de assassinato também, e aí o Rorschach percebe que as coisas estão ficando feias, porque depois disso, o governo começa a pressionar o Manhattan, e o Manhattan acaba saindo da Terra e indo pra Marte, porque ele tá em exílio, não quer se envolver com essa política toda, e aí o Rorschach percebe que ele tem que começar a atuar antes que as pessoas provoquem uma guerra nuclear e que comecem a matar, de fato, cada vez mais heróis. Bom, e então o Rorschach começa a suspeitar de um antigo vilão dos Minutemen, que era o Moloch. Seguindo os rastros desse cara, quando o Rorschach chega na casa onde ele estava morando atualmente, o Moloch se suicida e incrimina o Rorschach para falar que ele foi o assassino. Então a polícia chega, prende o Rorschach, não só pela lei Kinney e dele estar descumprindo essa norma e tá continuando agindo como vigilante, mas também pelo suposto homicídio do Moloch. E na prisão, ele é confrontado por diversos inimigos seus. Ele foi colocado inclusive em cela comum porque os policiais tinham raiva dos heróis naquele momento. E ele consegue sobreviver justamente por ser um exímio lutador e por ter habilidades de luta de tantos anos de combate. Ele é muito violento, as pessoas têm que ter medo dele mesmo, mas aí ele acaba sendo salvo pelo Coruja Noturno e pela Espectral. Eles salvam ele da prisão e a partir de então eles começam a tratar com mais seriedade esses supostos homicídios de herói. E aí eles acabam chegando na pista final, que é na base dos Ozymandias, na Antártida, onde eles percebem que o próprio Adrian forjou a tentativa de homicídio dele e que na verdade ele mesmo acabou matando o comediante, o Edward Blake, que também foi responsável pelo exílio do Dr. Manhattan. O Ozymandias tinha um plano de evitar a guerra nuclear iminente, criando justamente uma ameaça que fosse externa aos dois governos principais da Terra naquele momento, os Estados Unidos e a União Soviética, e o plano dele é justamente trazer para a Terra uma presença alienígena, que é aquela lula gigante que ele soltou em Nova York e matou milhões de pessoas. Eu vou abordar melhor isso do plano dos Ozymandias no vídeo que eu vou fazer sobre ele, mas que na série, no primeiro episódio, a gente já viu aquelas chuvas de lula que acontecem, elas são justamente consequências desse evento apocalíptico que os Ozymandias desencadeou para evitar uma guerra entre as duas potências na Guerra Fria. Mas aí nesse momento o Rorschach fala que não é possível que um antigo herói da Terra tenha provocado todas essas mortes e que saia impune disso. Mas aí todos os outros heróis percebem que se ele não tivesse feito isso, o mundo teria acabado de qualquer forma. Então foi um sacrifício que ele fez para salvar a humanidade. Então eles, na verdade, tratam o Ozymandias como um herói, coisa que o Rorschach não entende. Apesar de ter essa moral deturpada, ele ainda meio que prega valores meio tradicionais dos heróis. Então ele queria que o Ozymandias se entregasse. E aí nessa hora o próprio Dr. Manhattan fala que, tendo a percepção além da humanidade que ele agora tem por conta dos poderes, ele percebe que o Ozymandias estava certo e que não tem outra coisa a ser feita. E o Rorschach fala que não vai deixar isso passar impune, então o próprio Dr. Manhattan desintegra ele e dá o fim realmente do personagem. Só que numa das últimas cenas da HQ, a gente tem o diário de Rorschach, que é um elemento crucial para a narrativa, que é quando o Rorschach meio que conversa com o público. E nesse diário, ele aparentemente anotou toda a investigação, inclusive os planos do Ozymandias, que após a morte dele, esse seu diário aparentemente seria publicado. Ou seja, os planos do Ozymandias acabariam refletindo em toda a sociedade
sociedade, porque a mídia ia espalhar isso aí, era um diário com relatos pessoais de um ex-minuteman, então era importante que isso ganhasse a luz dos holofotes ali, que é o que realmente acontece aparentemente. E nesse universo que a série está propondo, que é justamente o futuro desses eventos, de fato, o diário do Rorschach ganhou publicidade, e aí a gente começa a ver os efeitos disso na sociedade. O porquê deles terem criado essa seita ao Rorschach, que é a 7ª Cavalaria. Inicialmente, a gente tem que lembrar o contexto em que o Rorschach atuava, era na Guerra Fria. E apesar de ser claramente contra o sistema capitalista que os Estados Unidos adotavam, quando ele morre, ele não tem mais essa opção de contar pro povo que ele é anarquista, que ele não prega esse sistema que os Estados Unidos querem. Então, quando o diário dele é publicado, aparentemente as pessoas reagem muito mal, entendendo o quê? Que o Ozymandias era de fato um vilão e que o Rorschach era um herói agindo pelos valores tradicionais da América, que queria defender e quem que atacou os Estados Unidos de dentro para fora, e ele estava realmente do lado do governo na Guerra Fria, ele queria dar a vitória para os Estados Unidos, coisa que o Rorschach era totalmente contra, ele era contra os Estados Unidos na Guerra Fria. Então, terem publicado isso, distorcendo a realidade do que ele fazia, é o que contribuiu para essa visão pós-morte dele, que começaram a tratar ele como realmente um ícone do conservadorismo, que tinha valores que iam contra essa nova postura dos heróis e que ele queria realmente defender coisas que ele não acreditava. E então, como a série está querendo se situar na atualidade dos Estados Unidos, o David Lindelof já falou que ele se propôs a abordar a questão dos supremacistas brancos, que estão voltando cada vez mais à tona. Porque essa onda que eles estão vendo aí de governantes que não têm mais preocupações com direitos humanos ou com qualquer tipo de investigação mais profunda sobre delitos que lidam diretamente com questões raciais ou questões de preconceito mesmo, eles sentem que eles têm mais liberdade para atuar. Então ele pensou que um ícone como o Rorschach, que foi criado na série pela deturpação que a mídia faz sobre a figura dele, seria perfeito para ser um novo símbolo da Ku Klux Klan, que trocaram aquele gorro meio pontiagudo, meio que com um cone mesmo, pela máscara do Rorschach. Não é a máscara que se movimenta, que nem o próprio Rorschach usava, mas são panos com as mesmas manchas pretas ali que simbolizam essa questão da intimidação, de ser alguém que está assustando as pessoas por entrar na mente delas e provocar o pior dos terrores possíveis para cada um, entrar realmente na personalidade das pessoas. E é isso que eles fazem, porque na cena mais emblemática do primeiro episódio, a gente tem aquela abordagem policial, em que já começa uma questão interessantíssima, porque teve a lei Kinney lá nos anos 80 proibindo os heróis de usarem máscara para sair à noite combatendo o crime. Se eles quisessem fazer isso, teria que ser expondo as suas identidades. Mas hoje em dia, nesses Estados Unidos que a série está apresentando, os policiais têm que usar máscara por questão de segurança, porque muitos estavam sofrendo ataques pessoais. E pela seita do Rorschach ter ressurgido com tanta força, os policiais particularmente ganharam inimigos pessoais, então eles têm que se manter ocultos, então ninguém sabe quem é policial ou não. Então meio que o Estado se apropriou do conceito de super-herói para colocar eles como uma força de repressão. E aí naquela cena da abordagem a gente vê um policial aparentemente cometendo violência policial, que a gente pensa no primeiro momento, que é mais um dos comentários que a série tenta propor, mas ao mesmo tempo o cara tá morrendo de medo porque ele suspeita que aquele cara que foi parado é membro da seita do Rorschach. Então, quando ele vê a máscara do Rorschach ali no porta-luva do cara, ele começa a ficar desesperado e ele volta pra viatura e pede autorização pra central pra poder usar arma de fogo pra parar o cara. Só que daí demoram tanto liberar que ele acaba sendo assassinado pelo cara que de fato era membro da seita. E uma outra cena importante do primeiro episódio foi aquele vídeo que os policiais estão assistindo na delegacia, mostrando qual que é o plano da seita do Rorschach, que a gente não sabe quem que é o líder ainda, ou quem que engajou tantas pessoas nesse movimento aí. Pode ser que seja a própria Ku Klux Klan se atualizando e colocando nesse contexto aí um novo ícone que seja mais forte para criar representatividade para eles ali, eles se sintam realmente com um novo símbolo para engajar a luta deles. E o líder naquele vídeo fala claramente que eles querem fazer purificação da América. Eles querem acabar com a deturpação que os presidentes comunistas estão fazendo, que no caso da série, o presidente atual é o Robert Redford. O Robert Redford é conhecido por ser bem mais liberal e tem um pouco de pautas mais de esquerda, assim, no espectro político. Então eles brincam com isso, causando justamente o ódio da seita do Rorschach contra o atual governo e falando que eles têm mais do que nunca que iniciar o relógio do apocalipse. E eles até têm o bordão de ser o TikTok lá, que é o relógio passando, e quando chegar na meia-noite eles vão causar um novo cataclismo que vai purificar a América. Então a série vai abordar justamente essa questão dos embates raciais que estão ficando cada vez mais evidentes nos Estados Unidos, porque se tá voltando a questão dos supremacistas brancos é porque eles ganharam espaço com isso. E se tem gente que ainda concorda com isso, então a série é mais do que nunca necessária para expor isso, para trazer a discussão à roda, porque é uma coisa que a gente está vivenciando muito recentemente, problemas que cada vez mais estão querendo ser jogados para debaixo do tapete. Então falar sobre isso é necessário e, mais uma vez, dar uma abordagem em uma série de super-heróis, ainda mais de Watchmen, faz muito sentido. E o fato de usarem o Rorschach para ser essa figura a ser explorada como a vilania da série, vai ser interessante ver essa discussão de heroísmo, de vigilantismo mais uma vez, e agora sim vai fazer sentido uma adaptação de Watchmen, porque uma coisa que a gente tem que
lembrar que o filme saiu em 2007, ou seja, um ano antes do MCU começar, que é todo o boom de super-heróis que começaram a partir de então. E agora, trazer essas discussões um pouco mais aprofundadas faz mais sentido do que nunca. A gente tá chegando na hora de revisitar o gênero justamente com novos vieses e cada vez mais engajados politicamente, porque se você até agora não aceitou que política tem relação direta com super-heróis, é porque você não conhece os quadrinhos dos quais os seus personagens favoritos são adaptados. Bom, então, sobre o Rorschach, eu acho que o mais crucial era isso. Deixe nos comentários aí algum ponto que eu possa ter deixado passar, porque o Watchmen tem muita coisa para ser abordada. O próximo vídeo, eu acho que vai ser sobre os Ozymandias, tudo depende do episódio de hoje, que eu tô gravando no domingo, antes de sair o segundo episódio, então eu vou sentir qual personagem que vai ser mais abordado na série para eu poder ir fazendo esses vídeos aqui. Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para receber os próximos vídeos e fique de olho aí que vai ter mais conteúdo de Watchmen. Tchau!